Olá pessoal, vamos falar um pouco aqui de função quadrática, que é a função polinomial do segundo grau. A função quadrática ela sempre vem nesse formato ax ao quadrado mais bx mais c, com ressalvas. O termo a ele nunca pode ser zero, então sempre o a é diferente de zero. O termo b pode ser zero, o termo c pode ser zero, o que daria uma função incompleta, mas não teria problema nenhum, né? Quando não tem um termo b, por exemplo, eu teria ax ao quadrado mais c. Se eu não tenho o termo c, apenas ax ao quadrado mais bx. A equação de segundo grau, por que eu estou falando da equação de segundo grau? Que a gente sempre vai cair numa equação de segundo grau quando se trabalha com função quadrática. Né? Na maioria dos casos, a gente acaba resolvendo uma equação do segundo grau. Essa equação, quando ela está igualada a zero, a gente pode resolver usando a fórmula de Bhaskara. É uma das maneiras de resolver. Então, lembrando aí, da fórmula de Bhaskara, calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac, e a segunda parte, né, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. E para aproveitar e recordar um pouquinho, vamos resolver três equações do segundo grau. A primeira delas, 3x ao quadrado mais 2x menos 5. Resolvendo aqui essa nossa equação, nós temos delta igual o valor do b. O b vem junto com o x que não está ao quadrado. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, 3, vezes o valor de c, que é o menos 5. Portanto, nosso delta é igual a 4, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 3, 12, e 12 vezes 5 dá 60. Portanto, delta vai ser igual a 64. A segunda parte, x igual menos o valor de b, portanto, menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta, raiz quadrada de 64, sobre 2a, 2 vezes o nosso valor do a, que é o 3. Portanto, aqui nós teremos, vou fazer do lado, né? X igual a menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 64 é 8, sobre 6. Assim, podemos encontrar as duas raízes dessa nossa equação, que é menos 2 mais 8, 6 positivo, dividido por 6, que vai dar 1. E a outra raiz, menos 2, menos 8, dividido por 6. Aqui eu coloquei, sem fazer a conta direto, só para lembrar das operações aqui com sinal negativo. Menos 2 menos 8 dá menos 10 sextos. Se quiser, pode simplificar. Não há essa obrigatoriedade também para a gente simplificar ou não. A segunda equação de como exemplo. Se nós observarmos a equação, ela não está igual a zero, está igual a 4. E eu só posso usar a fórmula de Bhaskara, usar essa resolução quando está igual a zero. Portanto, vou passar esse 4 para antes do sinal de igual. Teremos aqui x ao quadrado mais 8x mais 20 menos 4 igual a zero. Logo, eu tenho x ao quadrado mais 8x, 20 menos 4 aqui, 16. Obviamente, você poderia ter feito essa conta direto. E depois vem delta b ao quadrado, não vou ficar colocando aqui a fórmula. Então, 8 ao quadrado, 64, menos 4ac. 4 vezes 1, que é o valor do a, vezes o nosso c, que é 16. 4 vezes 1, 4, vezes 16, 64. E aí o nosso delta é igual a zero. Continuando, x igual a menos b, que é menos 8, mais ou menos raiz quadrada do delta, o nosso delta é zero, e a raiz de zero também é zero. Sobre 2a, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Mais 0 e menos 0 não faz a menor diferença. Se eu fizer menos 8 mais 0, menos 8, dividido por 2 dá menos 4.
Menos 8 menos 0 também é menos 8, que dividido por 2 dá exatamente o menos 4. Eu tenho duas soluções iguais, ou eu posso falar que é uma solução única, né? Somente o menos 4. Terceiro e último exemplo aqui dessas nossas equações aqui. Nós temos delta igual b ao quadrado, que vai dar menos 1 ao quadrado. Vou indicar, para a gente lembrar essa regrinha aqui de potência. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, é o 2, vezes o c, que é o 6. Portanto, delta igual menos 1 elevado a 2 vai ser 1 positivo, é menos 1 vezes menos 1. Sempre que eu tenho um número negativo dentro do parênteses elevado a expoente par, ele vai ficar com resultado positivo. Menos 4 vezes 2 vezes 6 dá 48. Né? 4 vezes 2, 8, vezes 6, 48. 1 menos 48 dá menos 47. E se o delta der um valor negativo, nós não temos solução real para essa raiz. Tá? Então, aqui não tem solução nenhuma. E é justamente dessa quantidade de soluções que a gente vai falar aqui. O delta, que a gente chama de discriminante, ele determina o número de raízes. Quando o delta é maior do que zero, nós temos duas raízes distintas. Aconteceu aqui no nosso primeiro exemplo. Duas raízes diferentes, o 1 e o menos 10 sextos. Se o delta é exatamente igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais ou apenas uma raiz, a gente pode dizer assim. Então, duas raízes iguais ou uma raiz é o mesmo caso, quando delta é igual a zero. E temos a última situação, quando delta é negativo, delta menor do que zero, não possui raízes reais. Aconteceu que delta negativo não tem nenhuma raiz. Gráfico da função quadrática é sempre uma curva que a gente chama de parábola, que pode ter uma abertura voltada para cima ou para baixo, dependendo do valor do a, que é quem acompanha o nosso x ao quadrado. Tá? Então, se antes do x ao quadrado for positivo, a abertura é para cima. Se antes do x ao quadrado é negativo, a abertura é para baixo. Então, temos aqui a positivo, né? A maior que zero, tudo para cima. A menor que zero, tudo para baixo. Mas eu acrescentei aqui a questão do delta. A gente sabe que se o delta é menor do que zero, se ele é negativo, não tem raiz. Quando eu for fazer o gráfico, quer dizer que o gráfico não vai encostar no eixo x. Se o delta é igual a zero, encosta no eixo x. E quando o delta é maior do que zero, ele corta o eixo x, que são as duas raízes. Os pontos onde o gráfico encosta no eixo x são as raízes da nossa equação, né, as raízes da função. Então, não encostou porque não tem raiz. Se tem delta igual a zero, tem uma raiz, então encosta. Delta positivo maior do que zero, ele vai cortar. Vou só representar aqui, em um esboço, o gráfico da nossa função que gera essa equação aqui. Se tivesse uma função do tipo 3x ao quadrado mais 2x menos 5 e quisesse esboçar o gráfico, faria as raízes dessa nossa função e encontrava lá o 1 e o menos 10 sextos. Menos 10 sextos, a gente sabe que a gente dividir menos 10 por 6 vai dar menos 1, alguma coisa. Não preciso ter uma exatidão, só para eu esboçar aqui. O 1 seria uma das raízes e a outra raiz estaria então aqui entre o menos 1 e o menos 2. Está mais próximo do menos 2, por aqui. E um outro detalhe que eu ainda não falei é que sempre que eu tiver uma equação do segundo grau, o c, que é o termo independente, ele vai ser o valor do eixo y em que o gráfico vai passar aqui, né? Que a parábola vai cortar o nosso eixo y. No caso do esboço que eu estou fazendo, eu vou considerar aqui o menos 5, que é o c. Então, o gráfico vai passar pelo menos 5, aqui embaixo. Tá? Então, a nossa parábola vai passar pelas raízes e vai passar também pelo menos 5 que estava aqui embaixo. Detalhe, não quer dizer que esse menos 5 está exatamente no meio, não. A parábola, ela é simétrica. Ela tem que ser dividida aqui exatamente ao meio, no seu vértice. Então, a mesma distância que eu tenho aqui para a direita, teria que ter para a esquerda.
Então, o menos 5, ele não é o vértice da nossa parábola. Para a gente terminar esse vídeo aqui, e não alongar muito mais, né, vou falar rapidinho aqui de soma, produto, coordenadas e dar um exemplo. A gente tem que guardar essas formulazinhas que vocês já viram. Soma das raízes menos b sobre a, produto das raízes c sobre a, coordenadas do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Vou fazer apenas a aplicação aqui em um exemplo. Determinar as coordenadas do vértice, a soma e o produto das raízes para a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x. Consideramos aqui, então, uma função que é incompleta, ela não tem o termo c, ou a gente pode dizer que o termo c é igual a zero. Quando eu for fazer o cálculo da soma, vou pensar ali, menos b sobre a, menos da fórmula, o valor de b é quem acompanha o x, elevado a 1, ele é menos 2. Então, menos o b sobre a. E o nosso a é 1. Portanto, a soma das raízes aqui dá 2, menos 2. O produto dessas raízes, que é o c sobre a. Nosso termo c, como eu disse, é 0 dividido pelo a, que é 2. 0 dividido por 2 é 0. Então, a soma é 2 e o produto é 0. Continuando e fazendo aqui as coordenadas do vértice. Vou fazer primeiro o x do vértice, que pela fórmulazinha é menos b sobre 2a. Então, menos o valor do b, de novo, menos o menos 2, só que agora sobre 2 vezes o a. 2 vezes 1 é o valor do nosso a, né? Não tem nenhum número multiplicando aqui o x ao quadrado, a gente considera como 1, né? Eu não preciso escrever esse 1. Menos 2 é 2, dividido por 2, vai dar 1 para esse x do vértice. E para o y do vértice, eu preciso calcular primeiro o discriminante, que é o delta. É menos delta sobre 4a. Então, vamos fazer aqui o valor do delta. Delta, b ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes a, o a é 1, vezes c. E o c é 0, não pode esquecer disso. Todo número multiplicado por 0 é 0. Portanto, delta é apenas igual a 4. E se o delta é igual a 4, o y do vértice, que vai ser menos delta, menos 4, sobre 4a, o nosso a é 1. Então, esse y do vértice vai ser menos 4 sobre 4, menos 1. Ok?